Apostila de número 6, mais especificamente na frente de Física, em seu capítulo 22, aborda o assunto gases ideais. Nessa aula, iremos nos aprofundar no entendimento da Lei Geral dos Gases, iremos analisar o tripé pressão, volume e temperatura e a sua importância no estudo dos gases, e iremos conhecer o fantástico trabalho realizado por vários cientistas nessa frente de estudo, como Robert Boyle, Mariotti, Alexandre Charles, Gay-Lussac e Clapeyron. Iremos ter a oportunidade, além dessa parte teórica, de efetivamente resolver uma série de exercícios. Compreender os estudos envolvendo o estado gasoso, as equações que a gente utiliza, o comportamento desse estado físico em quaisquer circunstâncias, a gente precisa de quê? A gente precisa tentar aproximar a realidade a condições ou características que permitam essas operações. São 3 os aspectos que são fundamentais no estudo dos gases. Analisarmos a pressão, analisarmos o volume e analisarmos a temperatura. Pressão, volume e temperatura é o tripé de sustentação do estudo dos gases. Quando nós dissermos para você que estamos diante de um gás ideal, as equações que você vai aprender comigo, as equações de transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas, utilização da lei de Clapeyron e outras abordagens, todas elas irão se estabelecer mediante o quê? A caracterização de um gás ideal. Quem seriam as principais características de um gás ideal? Esse gás que a gente supostamente chama de ideal seria aquele com pequena densidade. O que é densidade, moçada? Densidade é a relação massa e volume. Um corpo tem pequena densidade quando ele aumenta o seu volume. Quanto maior o volume do gás, menor a sua densidade. Eu já imaginava, por exemplo, um balão de transporte de pessoas. Como é que ele faz para ganhar altitude? Fonte térmica, aquece-se o ar fica menos denso, sobe. Quando quer descer, diminui a chama. Outra característica do gás ideal, encontrar-se sempre acima da temperatura crítica. Existe uma definição de temperatura crítica, e hoje nós aprendemos isso comentando contigo no diagrama de fases, que é o seguinte: quando a gente faz o comparativo entre o que é vapor e gás, a gente vai entender o seguinte: o estado físico do estado gasoso, que a gente conhece como um dos estados físicos, existe uma distinção entre o termo que é vapor e o que é gás. O vapor é o estado físico que vai ser apresentado para nós quando aquela substância atingir o seu ponto de ebulição. E o gás é o vapor numa temperatura muito acima do seu ponto de ebulição. Também é característica de um gás ideal que suas moléculas se movam desordenadamente. Isso é esperado, né? Olha aqui dentro. E distantes umas das outras. E por último, possui moléculas que colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente em estado de colisão perfeitamente elástica. Aqui, quando eu falo em relação a isso, eu estou me referindo às suas condições envolvendo as suas próprias energias. Aqui, a citação de 2 cientistas, Boyle e Mariotti. Boyle e Mariotti, quando você encontrar nos seus livros, nas suas apostilas, nas suas pesquisas, não pense que é sobrenome. Boyle é o Robert, que é um físico, e Mariotti é outro. O que é que eles fizeram? Lembrem-se do tripé do estudo dos gases: pressão, volume, temperatura. O que é que aconteceu? Boyle aprisionou um gás num tubo em forma de U, tá? Aqui, ó. E nele também colocou mercúrio, Hg. Ele observou esse comportamento do gás, mantendo sem modificação a sua temperatura. Então, o que é que o Boyle e o Mariotti têm para nos apresentar? As transformações isotérmicas. Vanks, o que é uma transformação isotérmica? Aprenda logo de cara que você vai usar muito esse termo iso. Quando eu cito para você isotérmica, mesma temperatura. Temperatura constante. Bom, se a temperatura é constante, eu sei que o gás se sustenta num tripé pressão, volume e temperatura, o que é que sobrou para mim? Pressão e volume. Você vai observar, conforme os estudos do Boyle e do Mariotti, que essa pressão e esse volume, quando multiplicados, o produto PV não se altera. Olha que interessante. O produto PV não se altera. Como é o nome dessa transformação? Isotérmica. Bem, o que é que a gente poderia citar aqui para efeito de elucidação?
Se admitirmos que a temperatura do gás não se altera, será possível analisar a correspondência entre pressão e volume. Pelo fato da temperatura ser constante, essa transformação será denominada isotérmica. Ok? Quando você for fazer o estudo dos gases, não esqueça, transformação isotérmica corresponde ao estudo de quem? Robert Boyle e Mariotti. Dê uma olhadinha nessa situação. Eu vou pegar aqui 76, que é da pressão, e volume 30, e vou multiplicar. Vamos fazer aqui 76, multiplicar por 30. Isso aqui eu vou encontrar 2.280. Vou pegar 114 e multiplicar por 20. 2.280. Eu vou pegar 152 e multiplicar por 15. 2.280. Lembra que eu falei para você? Boyle e Mariotti mantiveram a temperatura constante. E observaram que quando você faz isso, mantendo-se a temperatura constante, o produto PV também será uma constante. Ó. Todos esses que você tem aqui, quando você multiplicar, vai dar 2.280. Todas as oportunidades que você analisar. Nessa linha do gráfico aqui, do comportamento do pressão e do volume, qualquer ponto que você pegar em cima dessa linha vermelha assumirá a mesma temperatura, que a gente chama de linha isoterma. Cuidado para não chamar de linha isotérmica, é linha isoterma, ok? E esse produto aqui, Vanks, todos eles vai dar quantos aqui? 2.280, tudo bem? Observou-se então no estudo de Boyle que o produto de pressão pelo volume é uma, pressão vezes volume é uma constante, ok? Desde que a temperatura se mantenha a mesma. Quando a gente aquece o gás, o que é que acontece com o volume? O volume aumenta. Quando a gente aumenta a pressão, o que é que acontece com o volume? O volume diminui. Todos os processos de multiplicação que eu fiz aqui, ó, P1V1, P2V2 e P3V3, todo mundo assumiu o quê? O mesmo valor, 2.280. Aqui nós temos dois grandes cientistas, Alexandre Charles e Gay Lussaky. Alexandre Charles e Gay Lussaky. Está aqui o Alexandre Charles aqui em cima, está aqui o Gay Lussaky aqui embaixo. O que eles fizeram, Vanks? Continuaram a fazer estudos referentes aos gases? Sim. Eles fizeram um estudo que muito se assemelha com o do Boyle e do Mariotti, porém, uma observação. Vamos tentar entender, vamos tentar historicamente compreender. Boyle e Mariotti, quando estudaram os gases, consideraram como tripé de análise pressão, volume e temperatura, mantiveram temperatura constante e observaram que pressão vezes volume é um único valor. O que é que o Charles, ou Alexandre Charles, e o Gay Lussaky fizeram? Fizeram estudo semelhante. Porém, neste caso, eles ao invés de manter constante a temperatura, eles mantiveram constante a pressão. Mantiveram constante a pressão. Ok? Essa transformação, nós vamos utilizar a terminologia ISO, que é de igual, bárica, isobárica. Volume e temperatura, nós teremos como relação a variação em função da razão desses dois valores. O que é razão? Razão, Vanks, é dividir. Então, quando você tiver o volume dividido pela temperatura no momento 1, ele vai ser igual o volume e a temperatura dividido no momento 2, o volume e a temperatura dividido no momento 3. Vale também destacar que os gases, quando você aquece, tende o quê? Aumentar o volume, tá? Existe o quê? A expansão gasosa. Primeiro estudo, Boyle e Mariotti, transformação isotérmica, o produto PV é constante. Segundo estudo, Alexandre Charles e Gay Lussaky, transformação isobárica, pressão constante. O que é que eles analisaram? Que a razão V1T1 é igual a V2T2, que é igual a V3T3, qualquer que seja o momento, vai ser sempre assim. A razão entre o volume e a temperatura será uma constante. Se mantivermos o volume constante, variarmos a temperatura e a pressão do gás, teremos outra transformação, a isovolumétrica. Olha aqui o terceiro momento. Eu mantive inicialmente a pressão constante com estudo de Boyle e de Mariotti. Depois, mantivemos constante a pressão, estudo de Charles e Gay Lussaky. E por último, mantivemos constante o volume. Quando você mantiver o volume constante, vai chamar essa transformação de isovolumétrica, também conhecido como isocórica. Aí o que é que acontece? Na isocórica ou isovolumétrica,
Quem vai ser constante é a razão entre pressão e temperatura. Pressão 1 T1, pressão 2 T2, se tiver outra, pressão 3 T3, etc. Então veja o que a gente descobriu nas 3 análises isoladas. Primeira, é constante o produto PV. Segunda, é constante a divisão volume e temperatura. Terceira, é constante a razão, pressão e temperatura. Daqui, quando você junta tudo isso, você vai chegar na equação geral dos gases, que é essa daqui. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Isso aqui é lindo demais. Vanks, o que seria esse 1 e esse 2? O 1 seria o estado inicial que você encontrou a amostra gasosa. O 2 seria o estado final. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Esta relação matemática, ela é muito importante. E aqueles que estudaram comigo ano passado, certamente, que foram alunos do 9º ano, lembram-se quando eu ensinei isso aqui. Se você não estudou comigo, nem não lembra, não tem problema, aprende agora. E se você estudou e não lembra, aprenda de novo. Está ali, ó, na transformação isovolumétrica, a razão, pressão e temperatura mantém uma constante. Aqui estão as 3, ó. Isotérmica, mantém-se a temperatura. Isocórica ou isovolumétrica, mantém-se a pressão. Desculpe, o volume. Isovárica, mantém-se a pressão constante. Isotérmica é a transformação, cuja temperatura não muda. Isocórica ou isovolumétrica, o volume se mantém constante. Isobárica, a pressão se mantém constante. Ao juntarmos essas 3 relações, nós chegamos aonde? Na equação geral dos gases. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Paul-Émile Clapeyron, ou Clapeyron, como queiram chamar, eu particularmente chamo de Clapeyron, muita gente chama de Clapeyron, isso não importa. Esse físico francês traz para nós uma contribuição fantástica com relação à lei geral que envolve a equação dos gases. Ele afirma para nós, e através de cálculos matemáticos, que a constante da lei geral, ou seja, P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2. Isso aqui tudo é sempre uma constante, não é? Essa constante depende de quem? Do número de moléculas, ou seja, maior o número de moléculas, maior o valor da constante. Como é que se calcula o número de moléculas, Vanks? Aqui normalmente a gente trabalha com o número de mols, né? Como é que a gente calcula o número de mols? É a massa dividido pelo mol. Massa dividido pelo mol. Vamos usar muito isso. A equação de Clapeyron, conhecida como equação da lei dos gases, oferecido ou renomado cientista francês, é dada pela relação matemática PV igual a nRT. PV, você vai passar para cá, ó. PV é igual a nRT. O que é P? Pressão. V, volume. N, número de mols. R, constante dos gases, que vale 0,082 se você estiver trabalhando com ATM, ou vale 8,31 se você estiver trabalhando com outras unidades. Está aqui ela, ó, PV igual a nRT. Esse R vale quanto? Em ATM, você coloca 0,82. Em milímetro de mercúrio, 62,3. Normalmente, o valor dessa constante é fornecido no exercício. Aí tem uma observação aqui, ó. As equações para estudo dos gases são válidas apenas para temperaturas absolutas. O que significa isso? Na hora que você for fazer, amigos, lembre-se de utilizar a escala Kelvin. Como é que eu faço para transformar Kelvin? Você pega graus Celsius e soma 273. Estou dando uma quebrada no seu galho aqui, lembrando do comportamento que você aprendeu lá no estudo das escalas termométricas. Some 273 a temperatura em Celsius. Isso fica apresentado, mas não fica concluído, porque precisamos resolver exercícios. Eu trouxe uma bateria de questões para você, atente para as resoluções, e iremos encaminhar os arquivos para você nos nossos grupos e iremos ficar com essa aula gravada nos nossos canais de comunicação. Você não tem motivo para não assistir de novo. Vamos fazer aqui a primeira situação, vamos nos apresentar algumas condições. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio, anote tudo, volume 20 litros. E o valor encontrado foi 27 graus, temperatura inicial 27 graus. Eu vou colocar o 1 aqui para mostrar para nós o quê? A condição inicial, o estado inicial.
E a sua pressão era 0,8 atm. P1 igual a 0,8. O novo volume, que é o novo volume? O volume final, V2, com temperatura de 127 graus, T2, e 2,4 de pressão, P2. O que é que nós vamos fazer aqui? Presta atenção. Aqui nós temos um caso de transformação gasosa onde nós temos conhecimento dos volumes, temperaturas e pressões. Relação matemática, lei geral ou equação geral dos gases, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Qual é a pressão inicial? 0,8. Volume inicial, 20. Temperatura inicial, some 273. 20 com 273 vai ficar 300. P2, 2,4. Volume 2, estou procurando. Temperatura 2, some 273 ao 127, encontre 400. Deixou de ser química, deixou de ser física, passou a ser o quê? Matemática básica. Cancele, 2 zeros. 0,8 vezes 2 dá 1,6, vezes 20 dá 16. Uma maneira muito clássica de fazer esse cálculo, sabe como é? Você pega e faz assim, ó, 8 vezes 2, tá? Ó, 0,8 vezes 20 é a mesma coisa de 8 vezes 2, ó. Que vai dar quanto? Você tira o 0 do 20, elimina a vírgula, que vai dar 16, ó. 16 sobre 3 igual a 2,4 dividido por 4. 2,4 dividido por 4, se eu tivesse 24 dividido por 4, daria quanto? Daria 6. Então aqui vai ficar quanto? 0,6. V2. É essa conta que a gente vai ter que fazer. Eu vou passar esse 3 para cá, vai ficar 16 igual a 1,8 V2. 16 dividido por 1,8 igual ao meu volume final. Quanto é que vai dar isso, Vanks? Vamos fazer. Eu tenho aqui 16, enter, 1,8, divide. Eu vou encontrar 8,88 litros. 8,88 litros. Essa seria a minha resposta. Vanks, eu poderia ter feito, por exemplo, 16 vezes 4, que dava 64, dividido por 7,2? Sim, 64, 7,2 divide, ia dar a mesma coisa. Se você fizesse esse cálculo, não teria problema. Questão de número 2. Um volume de 10 litros, V1 igual a 10, de um gás perfeito, teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm. P1 era 1 atm, aí a pressão dobrou. Pressão 2 foi para 2 atm. A sua temperatura inicial era menos 73 e atingiu 127. Some 273 em ambos. Sua temperatura inicial ficou 200 e a temperatura 2 ficou 400. Qual é a equação geral dos gases? P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Pressão 1 vale 1, volume 1 vale 10, temperatura 1, 200. Pressão 2, 2, volume 2, não sei, temperatura 2, 400. O que vamos fazer aqui? Que tal cancelar? 200 é metade de 400. Aqui eu vou ficar com 10 sobre 1 igual 2 dividido por 2 vai dar só V2 mesmo. Porque você vai cancelar aqui, ó. 10 sobre 1 igual a V2 dividido por 1. Quanto é o seu V2? 10 litros. Você percebeu que você dobrando a pressão e dobrando a temperatura, o comportamento desse gás aqui não vai alterar. Ele vai continuar com volume de quanto? De 10 litros. Você marcaria a letra D. Na questão número 3, nós temos a seguinte situação. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin? Temperatura vai precisar transformar? Não. Por quê? Porque já está em Kelvin. Para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Ele não me deu valor. Você tem V1 e T1 e P1, tá?
O que aconteceu com o volume? Duplicou. Significa dizer que o seu V2 é 2V1. É isso aqui que você tem que sacar, meu amigo. Se a pressão dobrou, o seu P2 vai ser o quê? 2P1. É assim que a gente tem que analisar. Ó. Aí o que você vai ter que fazer? Descobrir a temperatura. P1, V1. Vanx é muito mecânico. Sempre do mesmo jeito. Pois é, ainda tem gente que erra. P2, V2, T2. Tem alguns que conseguem se esforçar bastante para errar isso aqui. Como é que vai ficar? P1 vezes V1 sobre 200 igual. No lugar do P2, 2P1. No lugar do V2, 2V1. T2 é o que eu quero. Vou cancelar o P, preste atenção. V1 com V1 vai ficar 1 sobre 200 igual a 4 sobre T2. Você vai multiplicar cruzado, T2 vai ser 200 vezes 4. Isso aqui vai te dar quanto? 800. A questão de número 4. Uma amostra de hidrogênio gasoso ocupa um volume de 50 ml. A uma temperatura de 127 graus Celsius e uma pressão de 600 milímetros de mercúrio. Que volume, V2, ela ocuparia se a temperatura fosse 227 graus e a pressão passasse a ser 800 milímetros de mercúrio? A título de curiosidade, 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa de 1 atm, tá? Isso aqui é importante você lembrar. Bom, vou pegar a equação geral dos gases. Vanx, o que me chamou a atenção foi que em vez de atm está em milímetros de mercúrio. Tem problema? Não. O que importa é que tem que estar nas mesmas unidades, né? Se você tivesse aí milímetro de mercúrio e atm, você tinha que transformar tudo para um só. Como? Fazer como? 760 milímetros de mercúrio está para 1 atm. P1, V1, T1, P2, V2, T2. $650. O que é que eu vou fazer aqui? Somar 273. P2, 800. V2 que eu quero. Temperatura, some 273. Vai dar 500. Cancelo 2 zeros. 6 vezes 5, 30. Acrescente 3 zeros. 800 V2 sobre 5. O que você vai fazer aqui? Você vai cancelar, pode simplificar. 30 mil por 4 dá 7.500, 800 por 5 dá 160. Tanto faz. Você pode cancelar 2 zeros aqui, ó. Pronto, vai fazer aqui, ó. 4 vezes 8, 32, V2 igual 300 vezes 5, 1.500. Se fosse 1.500 dividido por 30, dava 50. Por 32 vai dar quase 50. Vamos ver quanto que dá aqui. 1.500. Aqui é 32. 32 divide, vai dar 46,87. Essa seria a nossa resposta para saber qual seria o volume para ocupar um determinado espaço a 227 graus Celsius e 800 milímetros de mercúrio. A questão de número 5, ela diz assim: um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm. Temperatura 7 graus. O que você vai fazer com ela? Somar 273.
O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, então o volume é constante. Vanks, quer dizer então que quando eu calibro um pneu lá no posto, não é a quantidade de ar que aquela máquina indica? Não. Ali ele está te indicando a pressão. O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos. Qual será a pressão de calibração para quando a temperatura atingir 37 graus? Vou somar 273 aqui, vai dar 310. P1, V1, T1, P2, V2, T2. 4 vezes V1. Eu não vou colocar o V1, vou fazer o seguinte. Como o volume é constante, vem aqui, já cancela logo. Ó. Transformação isovolumétrica. Sobra só o que aqui? P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. 4 sobre 280 igual a P2 sobre 310. Cancele aqui o 0 com o 0. 28 vezes P2, você podia ter simplificado 28 com 4, também daria 7, não tem problema. 31 vezes 4, 124. A nossa pressão vai ser de 124 dividido por 28, lá dentro do pneu daquela bicicleta. Só o fato de ter mudado a temperatura de 7 graus Celsius para 37. Vamos ver como é que ficou agora o pneu da bicicleta do jovem? 124, 28 divide. Essa pressão já pulou para 4,4. A resposta seria a letra B. Questão de número 6 diz assim: determine o volume molar de um gás cujas condições sejam temperatura 127 graus, pressão 8,2 atm e o R, constante das pressões dos gases, 0,082 atm litro vezes mol por Kelvin. Bom, isso aqui não é transformação gasosa. Isso aqui se faz pela equação de Clapeyron. As equações de transformações gasosas, eu tenho o comportamento antes e o depois. Como é que se faz para descobrir o volume molar dessa estrutura? Quando a gente está, só a título de observação, quando a gente está em condições normais de temperatura e pressão, que seria 0 graus Celsius e 1 atm, o que é que acontece? Qualquer gás tem um mol de 22,4, o volume molar, né? Só que aqui ele não fala sobre isso, a temperatura é 127, a pressão é 8,2. Eu vou ter que calcular. P vezes V, que é a nossa constante, é igual a N vezes R vezes T. Bom, PV é igual a N vezes R vezes T. Minha pressão vale 8,2. O meu volume, não sei. O meu número de mols vai surgir na relação com a resposta. Então, você vai encontrar lá o volume tantas vezes o número de mols que você tem. O R vale quanto? Quanto é que vale o R? 0,082. Temperatura, some 273, vai ficar 400. 8,2V vai ser igual. Existe uma técnica, se você não estiver trabalhando com calculadoras, como a gente tem feito nessas aulas remotas, de fazer essas contas, que você não vai ter calculadora no momento de fazer, de puxar duas casas, vai ficar 8,2 vezes 4, eliminando essas duas casas com os dois zeros que você possui. Isso vai ser um grande facilitador, sabe por quê? Porque você tem 8,2 aqui e aqui. Então, o seu volume vai ser quanto? 4N. 4N. Então a resposta aqui do volume molar foi em cima no número de mols, exatamente. Aqui a gente fez, ele não deu o número de mols, ele queria que nas alternativas você encontrasse essa relação entre o volume e o número de mols. Lembrando que esse N aqui, ó, é a massa dividido pelo mol. Não esqueça disso. Questão de número 7. Determine o número de mols de um gás que ocupa volume de 82 litros, submetido a uma pressão de 4 atm, temperatura 227 graus Celsius
e considera o nosso R constante dos gases 0,082. Ele quer o número de mols, ou seja, ele quer o N. Mudou alguma coisa? Nada. PV igual a nRT. 4 vezes 82 igual a N vezes 0,082 vezes 227. 227, eu vou apagar isso aqui. Por que você vai apagar, Vanks? Porque eu vou transformar isso aqui para Kelvin. Eu quase passei batido, eu tenho que somar 273, vai ficar 500. Antes de você efetuar, obviamente que você vai fazer o cálculo agora, existia a possibilidade, por exemplo, de você tentar simplificar aqui, ó. O 500 permite você puxar duas casas, vai ficar 8,2 de um lado, 82 para o outro. Quando você simplificar, você ia ficar um 10. Assim, ó. 4 vezes 82 igual a N vezes 8,2 vezes 5. De onde isso, Vanks? Dos dois zeros que tem aqui. 82 e 8,2 é a 10ª parte um do outro. Então aqui fica 1, aqui fica 10. Tá vendo como é fácil? 4 vezes 10, 40, igual a N vezes 5. O N vai ser nada mais, nada menos do que 40 dividido por 5, o que significa dizer que você ia ter quantos mols? 8 mol. Pronto. Muito fácil. Questão de número 8. 64 gramas de gás oxigênio. Anote. Ocupam qual volume em litros a 127 graus? Já vou somar 273. Isso aqui vai me dar 400. Quando a pressão for 2 atm. Gás oxigênio, quanto é o mol dele? 16 vezes 2, que dá quanto? 32 gramas por mol. PV, é Clapeyron de novo, igual a nRT. Lembre-se, N é a massa dividido por mol. Você vai precisar disso aqui, tá, Mariazinha? Sem isso aqui você não resolve. Como é que vai ficar isso? 2 vezes V igual massa. Quanto é a massa? 64. Quanto é o mol? 32. Vezes 0,082, que multiplica 400. 2V igual a 2, que multiplica 0,082 vezes 400. Eu vou cancelar esse 2 com este. Eu vou puxar duas casas por causa do 400, ó. Vai ficar 8,2 vezes 4. Tá vendo que nem precisou de calculadora? 8,2 vezes 4 vai dar 32,8. 32,8. Olha aqui, deixa eu só chamar a atenção aqui. Quantos mols nós temos? 2. Se aqui tivesse em condições normais de temperatura, sabe quanto era o volume? 2 vezes 22,4. Seria 44,8. Penúltima questão de nossa sequência, questão de número 9, diz assim: o número de mols de gás oxigênio num cilindro cujo volume é 16,4 litros, pressão é 10 atm e a temperatura é 127. Some 273, trabalhe com 400 Kelvin. A partir daqui, substituição. Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. 10 vezes 16,4 igual a N, que multiplica. Quanto é o R? 0,082. Quanto é a temperatura? 400. 10 vezes 16,4 dá 164. Vou pegar duas casas aqui e duas casas aqui. Vai ficar quanto? 8,2 vezes 4. 164 igual a 32,8 vezes N. Você vai passar isso aqui dividindo. 164 dividido por 32,8. Isso aqui vai ficar a mesma coisa de 1640 por 320. Isso aqui vai dar 5. Mas eu vou confirmar aqui.
164, 32,8 divide 5. 5 mol.